gente, tudo bom? Voltando aí em mais uma aula do nosso canal Estude Paz. Eu sou a professora Juliane Terra e hoje nós vamos continuar a falar sobre acentuação. Mas antes eu quero e peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações se você não fez ainda e já vai dando likezinho aí na nossa videoaula de hoje, tá? Então, vamos nessa! Bom, na aula anterior eu expliquei que nós iríamos tratar sobre o assunto de acentuação. E para que a gente entendesse bem esse assunto sobre acentuação, é necessário entender sobre tonicidade. Foi o que nós tratamos na aula passada. Então, se você caiu aqui de paraquedas nessa aula, tem uma aula que trata sobre acentuação, que no caso é a tonicidade das palavras, é a acentuação 1, é o nome da aula. Eu vou deixar essa aula na descrição aqui do vídeo para que você tenha acesso. Então, eu sugiro que você assista primeiro a nossa aula número 1. Essa é a aula número 2. E nós vamos ter a aula também número 3, porque é um assunto muito amplo, tá? Que exige, como eu sempre falo, entendimento e uma memorização também, quando se trata das regras, tá? Claro que se a gente entender, tudo se torna mais fácil, né? Eu sempre falo que quando a gente compreende, né, aí fica mais fácil da gente memorizar, tá? A gente entender. Então, por isso, eu já gravei a aula sobre tonicidade, tá? Repito, assista lá, depois você volta aí para que a gente continue nosso assunto. A gente precisa ter em mente que acentuação é diferente de tonicidade. Porém, na nossa língua, algumas palavras são marcadas pelo acento. São eles o acento agudo e o acento circunflexo. São os dois acentos que nós temos que mostram a tonicidade. Professor, e o tio? O tio não. O tio ele vai mostrar a nasalidade daquela sílaba. O que às vezes causa confusão é saber, poxa, será que essa palavra é ou não acentuada? Então, é isso que às vezes causa confusão. As palavras, elas têm a tonicidade numa sílaba, todas têm uma sílaba que é mais forte. Algumas levam acento, outras não. Então, tá aí a confusão. Por que às vezes a gente tem dificuldade em acentuar? E aí talvez você pergunte assim, professor, e a crase? A crase é um sinal que indica a fusão de a preposição mais a artigo. Então hoje nós vamos começar falando de 4 regras básicas, regras gerais de acentuação que essas você precisa saber. Essas são inegociáveis, tá? Vamos então para as nossas regras. Regra número 1. São acentuadas as palavras monossílabas tônicas, seguidas ou não de S, terminadas em A, E, O. Professora falou grego para mim, então eu vou explicar. Olha só. Primeiro, o que é monossílabo? Monossílabo, mono é um, único, né? Sílabo de sílaba. Então, é uma única sílaba, é uma palavra, aquelas palavras que é monossílabo, tem uma sílaba apenas. E aí você já aprendeu o que é tonicidade, né? Tônico, ou seja, aqueles monossílabos que são fortes, que tem sílabas fortes, que é um monossílabo forte, que tem uma intensidade na pronúncia. Então, quando eu falo monossílabos tônicos, é justamente esses terminados em A, E e O, e que a pronúncia é mais forte. Então, exemplos: pé, fé, nó, chá, pá. Todas essas palavras são acentuadas. Por quê? Porque são monossílabos tônicos, ok? Entendeu por que é importante a gente entender o que é tonicidade para a gente compreender a regra? Porque às vezes você lê uma regra, mas você não consegue compreender, aí fica difícil de memorizar. Então, essa você não vai esquecer mais, ok? Segunda regra. São acentuadas as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, em, seguidas ou não de S. Quando eu falo seguidas ou não de S, é no plural ou no singular, tá?
Então, professora, eu também não entendi. Ah, então, se você não entendeu, volta na aula passada. Oxítona, professora, o que que é oxítona? Ah, a gente já falou que oxítona é palavra que tem a sílaba tônica na última sílaba, não é verdade? Então, vamos ver um exemplo? Bisavô, café, parabéns, sabiá. Todas essas palavras são acentuadas conforme esta regra, em que a tonicidade vai ser na última sílaba por ser e é oxítona, ou seja, tonicidade na última sílaba. Então, nesse caso, você vai acentuar. Terceira regra, e essa é a mais complicada. Não complicada, mas é a mais complexa um pouquinho, porque são muitas as opções, né? Que aí sim você precisa memorizar, aí é mais difícil. Então vamos lá. Essa terceira regra diz que são acentuadas as paroxítonas terminadas em L, como por exemplo a palavra cônsul. N, a palavra hífen, mas quando está no plural, ela não acentua, tá? Fica sem o acento, ela perde o acento. Continua a tonicidade no I, né, na primeira sílaba, é uma proparoxítona, porém sem o acento, ok? R, repórter. PS, bíceps. An ou ans, órfã. As terminadas em ditongos orais, um exemplo, túneis. Veja que esse I é um ditongo oral, por quê? O som sai pela boca e não pelo nariz, né? Grosso modo dizendo. Vamos então. I, no caso a palavra lápis, júri. U, seguido de S também. Bônus, vírus. Opa, mas tô falando vírus, né? Tô cansada de ouvir de vírus, mas vamos lá. Vírus. X, como exemplo, tórax, fênix. Veja que são acentuados. Um com acento agudo e o outro acento circunflexo. Ão, como por exemplo a palavra sótão, bênção. E uns, como por exemplo álbum, fóruns. Terminada todas essas aí que eu já falei, que eu já mencionei nesse quadro, serão acentuadas, ok? Última regra e a mais fácil, a mais gostosa de aprender, gente. Essa é, assim, a que a gente nunca esquece, né? Toda proparoxítona é acentuada. Então, palavras como, por exemplo, médico, técnico, câmara, são palavras proparoxítonas e toda proparoxítona deve ser acentuada, tá? Lembrando aí que proparoxítona é a sílaba, a tonicidade da sílaba na antepenúltima sílaba, ok? Então, gente, hoje eu vou ficando por aqui. Essas 4 regras é importante que você guarde, memorize. Se você está fazendo se preparando para concurso, vestibular, mesmo para escrever redação, para você ter mais confiança na hora de acentuar as palavras, é importante que você volte esse vídeo, assista novamente para que esse conteúdo fique bem forte na sua cabeça. Tenta escrever também as palavras, isso é muito importante para você acostumar com aquela palavra. Muita leitura, coisas boas, não é ficar mandando mensagem de WhatsApp, leitura de Facebook, não. São realmente leituras confiáveis de pessoas que escrevem bem, que você pode confiar no que a pessoa está escrevendo na grafia, né? Jornal, por exemplo, né? Eu digo na questão mesmo gráfica. Então, você tem mais confiança do que você está lendo, tá? Então, muito obrigada pela sua confiança em meu trabalho. Agradeço aí a todos que têm comentado, têm dado sugestões. A gente está sempre antenada aí e olhando os comentários para saber como que vocês têm recebido as nossas aulas aqui do canal, tá? Continue compartilhando, nos ajudando, que é muito importante isso para nós, ok? Um beijo e até a próxima. Ó, se liga que tem a terceira aula, tá? A gente vai postar uma por vez, uma por semana,
tá? E você vai acompanhando aí os nossos conteúdos, ok? Tchau, tchau e até a próxima!